Uma palavra de amor, uma palavra de Deus. Olá, muito bom dia! Estamos novamente para nosso segundo devocional no livro de Gálatas. É muito bom que você continue conosco, acompanhando esses devocionais neste livro que nós começamos a falar ontem, segunda-feira. E vamos seguir aqui com o livro de Gálatas pelos próximos meses. Nós fizemos uma breve introdução ontem sobre a importância desse livro e a sua característica principal, ou aquilo que ele fala de uma maneira principal, que é sobre a liberdade. A liberdade conquistada por Cristo. Liberdade essa que agora é daqueles que estão em Cristo. Muito importante agora pensarmos um pouco também, porque ainda nesta introdução, nessa parte final da introdução, e vamos adentrar no texto que lemos ontem, capítulo 1, versos de 1 a 5, que Paulo tinha uma Paulo tinha uma especial preocupação com os crentes da Galácia e estava gravemente angustiado por causa dos perigos doutrinários que os ameaçavam. Os líderes judeus que apedrejaram Paulo em Listra, sem dúvida, continuavam a intimidar e perseguir os judeus convertidos na Galácia. Eles eram inimigos implacáveis do Evangelho e foram usados por Satanás para semear a confusão e a discórdia nestas igrejas ainda jovens, né? Um perigo ainda maior, no entanto, foram os judeus que haviam feito uma falsa profissão de fé em Cristo. Voltaram-se ao judaísmo e procuraram levar o cristianismo a ser uma extensão do seu sistema tradicional de retidão através das obras. Assim, como os falsos mestres de quem Paulo advertiu os anciãos de Éfeso, os judaizantes surgiram dentro da própria igreja, falando coisas perversas e tentando de alguma forma atraírem discípulos para si. Os judaizantes estavam causando grande confusão nas igrejas e distorciam seriamente o evangelho de Cristo. Capítulo 1, verso 8 nos diz: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um outro evangelho, que vá além do que temos pregado, que seja anátema ou amaldiçoado. Então eles ensinavam que os gentios deveriam se tornar judeus pelo rito da circuncisão antes de se tornarem cristãos. E que todos os cristãos, tanto judeus como gentios, igualmente, só seriam justos diante de Deus se permanecessem vinculados nos termos das leis mosaicas, nos regulamentos, nas cerimônias e no global de toda a lei. Este perigo provavelmente tinha ameaçado as igrejas, mas enquanto Paulo estava na Galácia, sem dúvida ela se intensificou após a sua saída, naturalmente. Então Paulo ele quer ensinar e ensina que não há necessidade de ser circuncidado, não há necessidade de manter a lei mosaica. Os falsos mestres tentavam minar a autoridade de Paulo, mas Paulo reafirma as verdades e as suas credenciais apostólicas e mostra isso através das Escrituras, como as coisas deveriam ser. O tema de Gálatas é um tema central em todo o Novo Testamento. É que a verdadeira liberdade só vem através de Jesus Cristo. Nesta carta, Paulo lida com a liberdade espiritual em duas frentes. A primeira frente é o da salvação, através da qual Cristo estabelece uma pessoa livre da escravidão do pecado e da lei, como ele declara no livro de Romanos. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. A segunda frente que Paulo vai defender no livro de Gálatas é o da santificação, a liberdade que Deus dá aos seus filhos a viver uma vida de fidelidade e justiça verdadeira, livre do controle do pecado e da escravidão legalista.
que nós possamos viver para a glória de Deus, livres das nossas próprias amarras ou simplesmente de uma amarra religiosa. Que nós possamos viver para a glória do nosso Deus. Que Ele assim nos abençoe. Grande e forte abraço. Ótima terça-feira. Até amanhã, com a graça do nosso Deus. Uma palavra de amor, uma palavra de Deus.